Bem-vindos ao Universo Automobilístico TV, onde exploramos as lendas e ícones que moldaram a história das quatro rodas. No início dos anos 90, a Ford decidiu criar algo que deixasse uma marca indelével na história automotiva. Um carro que fosse a encarnação do poder e da inovação. O resultado? O Ford GT90, um supercarro que nunca chegou às ruas, mas que se tornou uma lenda por sua ousadia. Hoje vamos mergulhar fundo na história desse mito sobre rodas. Os anos 90 foram uma década de renascimento para a Ford. Após o sucesso do GT40 nos anos 60 e 70, que dominou Le Mans, a montadora americana queria reafirmar seu poderio, mas desta vez com algo completamente novo, uma visão futurista que representasse o ápice da engenharia automotiva. Apertem os cintos, apaixonados por carros. Hoje, vamos mergulhar na história cativante do Ford GT90, um supercarro conceitual que rugiu nos anos 90, deixando todos boquiabertos e com corações acelerados. Este não era apenas mais um carro, era uma visão do futuro do desempenho e design automotivo. Foi uma declaração ousada, uma prova da destreza da engenharia da Ford e um gostinho tentador do que poderia ter sido. O GT90 não era apenas sobre velocidade, embora tivesse de sobra. Tratava-se de ultrapassar limites, desafiar convenções e redefinir o que um supercarro poderia ser. Era sobre capturar o espírito de inovação que sempre esteve no coração do DNA da Ford. Infelizmente, o GT90 estava destinado a permanecer um sonho, um e se na história automotiva. Este vídeo mergulha no coração desta máquina lendária. Exploraremos sua concepção, seu design inovador e a força bruta que o diferenciou. Mas também descobriremos as razões pelas quais este carro dos sonhos nunca se tornou realidade. Apertem os cintos, porque estamos prestes a embarcar em uma jornada emocionante pela história do Ford GT90. O ano era 1995. O mundo automotivo estava prestes a entrar em um novo milênio, e a Ford estava ansiosa para deixar sua marca. Surge então o GT90, um carro conceito desenvolvido em segredo absoluto. O objetivo era simples, mas audacioso: criar um supercarro que não apenas competisse com os melhores, mas redefinisse a própria noção de excelência automotiva. Os engenheiros da Ford tiveram carta branca, incentivados a pensar fora da caixa e superar os limites do possível. O resultado foi um carro que parecia ter sido teletransportado diretamente de um filme de ficção científica, uma máquina que combinava perfeitamente design futurista com tecnologia de ponta. O desenvolvimento foi rápido, levando apenas 6 meses, dos primeiros esboços a um protótipo totalmente funcional. Isso foi uma prova da dedicação da equipe e da urgência de sua missão. Eles trabalharam incansavelmente, movidos pela paixão e por uma visão compartilhada de criar algo verdadeiramente extraordinário. Mal sabiam eles que sua criação se tornaria tema de lendas, um testemunho do fascínio duradouro pela ambição e engenhosidade automotivas. O GT90 era mais do que apenas um carro. Era uma declaração de intenções, um símbolo do compromisso da Ford em ampliar os horizontes do que era possível no mundo automotivo. O GT90 não era apenas força bruta, era uma obra-prima do design. Sua carroceria rebaixada em forma de cunha, feita de materiais compostos leves, era um estudo em eficiência aerodinâmica. Cada curva, cada vinco, foi esculpido para enganar o vento, dando ao carro uma presença quase predatória. Mas era a traseira do carro que realmente roubava a cena. A enorme tampa transparente do motor, revelando o coração pulsante desta fera, era emoldurada por 4 escapamentos distintos, dispostos em uma configuração impressionante, quase futurista. Isso não era apenas um carro, era uma obra de arte. Sob aquele exterior elegante, havia um motor potente. Os engenheiros da Ford se superaram,
equipando o GT90 com um motor V12 quadriturbo de 6 litros. Essa fera era capaz de produzir impressionantes 720 cavalos de potência e 89,5 kfm de torque, números quase inéditos para um carro de rua na época. A potência era enviada para as rodas traseiras por meio de uma transmissão manual de 5 velocidades, dando ao motorista uma conexão direta com o desempenho bruto do carro. O GT90 era um triunfo tecnológico, uma vitrine da capacidade de engenharia da Ford e uma prova de seu compromisso em superar os limites do desempenho automotivo. Os números de desempenho do GT90 eram simplesmente impressionantes. Este era um carro que podia ir de 0 a 100 km/h em meros 3,1 segundos, com uma velocidade máxima estimada em mais de 400 km/h. O GT90 estava redefinindo o que era possível. Comparado ao lendário McLaren F1, que fazia de 0 a 100 km/h em 3,2 segundos, e a Ferrari F50, o GT90 os deixava para trás. Sua aerodinâmica avançada e construção leve conferiam a ele manuseio incrível. Era um verdadeiro carro de motorista. Mesmo que nunca tenha chegado à produção, deixou uma marca indelével. Ele foi uma declaração de intenções da Ford, mostrando ao mundo o que a empresa era capaz de fazer. O GT90 influenciou o design de muitos carros que vieram depois e continua a ser um ícone entre os entusiastas automotivos. Então, por que o Ford GT90 nunca chegou às ruas? A resposta é complexa. A produção do carro seria extremamente cara e a demanda por supercarros na época não justificava o investimento. Além disso, o carro era tão avançado que alguns de seus componentes ainda não estavam prontos para a produção em massa. O Ford GT90 representava o que poderia ter sido uma nova era de supercarros americanos. Mesmo sem entrar em produção, ele nos deixa sonhar com o que poderia ter sido. E, de certa forma, isso é o que torna o GT90 tão fascinante. Ele é o supercarro que nunca foi, mas que todos gostariam que tivesse sido. O Ford GT90 é mais do que um carro. Ele é uma visão, um sonho que ficou preso no tempo. E, para os fãs de carros, isso é o suficiente para torná-lo eterno. E assim concluímos nossa jornada pelo universo automotivo, explorando a história fascinante do Ford GT90. Um carro que, apesar de nunca ter chegado às ruas, deixou uma marca profunda no coração dos entusiastas e na engenharia automotiva. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no Universo Automobilístico TV para continuar acompanhando as histórias dos carros mais icônicos do mundo. Até a próxima!